Saudações amigos e alunos do NEAF, tudo bem com vocês? Começando mais um Top Atualidades, que já está entrando aí na sua tela. Semana de 10 a 16 de maio, mural de notícias. Após mais de 20 horas, Senado aprova processo de impeachment e afasta Dilma. Governo francês quer adotar polêmica lei trabalhista sem votação. Haddad publica decreto que libera Uber e outras empresas de transporte. Brasileiros conseguem primeira prova de que Zika causa microcefalia em ratos. E superlotação em presídios pode levar condenado à prisão domiciliar, diz Supremo Tribunal Federal. E claro, uma vez lido aí o mural, nós vamos para aquela aula de destaque. Então, continuando aqui o nosso top, vamos para aquela aula de destaque, não é? Após mais de 20 horas, Senado aprova processo de impeachment e afasta Dilma. Então tá aí, não é? Todo mundo no Brasil, claro, e até no exterior, porque isso repercutiu bastante, não é, lá fora. A presidente Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias, que é o prazo para que o Senado possa avaliar as provas, as contraprovas, tudo, e finalmente votar pelo afastamento definitivo ou não da presidente. Mas claro, a gente já sabe como ela também, a Dilma é carta fora do baralho. Eu acho que o detalhe aqui importante, para que você não perca aí alguns detalhes, é saber que Raimundo Lira, do PMDB, Raimundo Lira, do PMDB, ele vai presidir todo esse processo no Senado. Agora, tem aí um outro detalhe, claro que para você que está aí mais bem informado, deve lembrar que Lewandowski, o presidente do Supremo, foi indicado para presidir o processo. Então, para que não haja aí uma confusão, o que vai ocorrer? Lira vai continuar a presidir o processo do impeachment no Senado e Lewandowski vai, vamos dizer assim, dar um apoio em caso de dúvidas, né? Vai dar aí uma assessoria, ele que é o presidente do Supremo, para o processo também, tanto que no Senado já tem até uma sala separada, né, uma salinha lá especial, para que Lewandowski possa ir assessorando esse processo que a gente entende, eu acredito que você também, vai ser bastante longo, né? Não vai ser decidido isso em um mês ou um mês e meio, tal. No máximo aí, pode ser que em 3 ou 4 meses isso seja resolvido. Uma dica aqui para você que vai fazer o Enem, viu? Aí no final do ano. Muito cuidado com o processo do Collor, tá? Do Fernando Collor. Por quê? Principalmente na área de história, numa questão de sociologia que envolve aí história, sociologia, é claro que o impeachment de Fernando Collor tem tudo para cair no Enem esse ano. Não esquece que o ex-presidente, na época do impeachment, lá em 92, ele chegou a renunciar horas antes de ser batido o martelo, mas não foi aceito a renúncia dele e, claro, ele sofreu impeachment, passou a ser o primeiro presidente brasileiro a sofrer o impeachment e foi afastado de exercer qualquer função pública por 8 anos, que é provavelmente, não é mais que certo, que vai acontecer também com Dilma Rousseff, o segundo presidente, né, afastado por impeachment, que é dado como certo. E é interessante, né, que a nossa nova república, que começa lá com a eleição de Tancredo Neves, depois quem assume é José Sarney, tudo. Essa nova república que vem a partir da Constituição de 88 para cá, nós já temos 2 presidentes que sofreram impeachment e alguns vice que assumiram, né, a presidência, inclusive sendo do PMDB, né, porque você tem o Itamar Franco,
que é quem assume no lugar do Fernando Collor. Agora nós temos o Michel Temer, que é quem vai assumir, que já assumiu, aliás, né, no lugar de Dilma Rousseff. Então, muito cuidado para você que vai fazer o Enem e, claro, para você que vai fazer uma prova esse ano de atualidades, tem que estar acompanhando direitinho aí todo esse processo que nós aqui do NEAF, obviamente, vamos continuar a levantar, porque vai haver novidades aí nesses próximos meses. Há uma expectativa que Dilma fará, sim, uma campanha pessoal na busca de não atrapalhar, mas de tentar fazer alguma coisa para que o processo não seja, claro, o impeachment definitivo dela. O PT vai ter que realmente se reestruturar, porque é o partido, não é, de esquerda, que está sendo muito prejudicado com tudo isso, claro, merecidamente, porque afinal de contas o poder é isso, uma hora você é pedra, outra hora você é vidraça. Então nós vamos ter que acompanhar aí nos próximos meses e também nos próximos anos todo o desenrolar do final desse governo, que mal aí durou 2 anos, não é? A presidente reeleita e acabou sofrendo impeachment, como você já sabe. Ok? Para fechar, você tem aí o último texto, não é? Alguns senadores, no entanto, afirmam que estavam votando apenas pela abertura do processo e ainda não tinham uma posição sobre o julgamento. Então, nesse caso, é claro que a gente vai ter que realmente acompanhar e é por isso que esse assunto vai retornar aqui comigo no Top Atualidades, porque estamos aqui justamente para isso, colocar o assunto para você de uma forma mais objetiva. Beleza? E vamos, sem demora, continuando aqui o Top Atualidades, vamos falar um pouco aí do mundo, né? França. Governo francês quer adotar polêmica lei trabalhista sem votação. Então, o caso aqui do senhor François Hollande, o simpático aí, presidente francês, vai ter que mexer nessa questão que é a Previdência, né? Porque não é só no Brasil que você tem aí um problema com a Previdência, você tem nos Estados Unidos, você tem no México, você tem no Reino Unido, na França e por aí vai. Então, no caso aqui do governo francês, vai ter que tomar aí algumas medidas polêmicas, porque afinal de contas, nenhum governo pode deixar de pagar aquilo que é de direito de um aposentado, mas ele precisa arrecadar mais, porque em grande parte aí de países, a Previdência anda deixando sempre a conta no vermelho, é o caso também da França lá. Então, aí o segundo quadro, né? Durante o Conselho Extraordinário de Ministros, os ministros deverão aprovar o recurso do artigo 49.3 da Constituição. Então, isso é importante, sim, que você depois faça aí uma leitura mais apurada, porque é realmente material que pode cair de atualidades aí numa prova. Ok? Relação França e lei trabalhista. Sugestão de leitura: milhares de pessoas vão às ruas na França contra reforma trabalhista. Brasil Transporte. Haddad publica decreto que libera Uber e outras empresas de transporte. Então, nós tivemos aí a semana passada um grande agito aqui no Centro Velho, ou no centro mais expandido da capital, devido a todo o protesto montado pelos taxistas, inclusive alguns protestos de forma violenta, não é? Houve aí um caso de agressão, que a imprensa andou dando espaço e corretamente, porque protestar é uma coisa, mas colocar em risco a vida de um cidadão é outra. Mas, polêmicas à parte, nós sabemos que esse aplicativo, né, que é o aplicativo Uber, veio para ficar, gostem ou não os taxistas,
essa mudança, né, essa nova tecnologia não tem como você evitar. Se não é esse prefeito, provavelmente vai ser o outro, e tem que comprar uma briga realmente com aqueles que não aprovam ou estão se sentindo, como é o caso dos taxistas aqui de São Paulo, duramente atingidos, não é? E aí o segundo quadro, e relação Uber e Prefeitura de São Paulo. Sugestão de leitura: aplicativos de táxi também poderão ter condutor sem alvará em São Paulo. Brasil Saúde. Brasileiros conseguem a primeira prova de que o Zika vírus, não é, causa microcefalia em ratos. Então, há toda uma expectativa, eu venho lembrando você aqui, você vem procurando ler aí, os estudos científicos sobre o Zika vírus nos Estados Unidos, na Europa e aqui no Brasil, estão realmente, estão gastando aí um grande tempo, muito dinheiro, mas obviamente em função de entender melhor o que é, né, e o que realmente provoca o Zika vírus. Então é mais que sabido aqui entre nós aqui do NEAF, né, no Top Atualidades, que falamos e continuaremos a falar, e que o Zika vírus realmente já era, desde o ano passado, já haviam médicos ou alguns cientistas que afirmavam que ele causa a microcefalia, mas é preciso realmente provar de todas as formas, porque a Organização Mundial da Saúde, que fez inclusive um alerta aí mundial, ela quer reunir tudo o que for possível para depois traçar aí um plano ou um objetivo para não só combater o mosquito, né, a Aedes aegypti, como também saber direitinho se isso provoca e que tipo de doença provoca o Zika vírus. Relação vírus Zika e microcefalia. Sugestão de leitura: cientistas descobrem como o vírus da Zika se comporta no cérebro de bebês. Brasil Justiça. Superlotação em presídios pode levar condenado à prisão domiciliar, diz o Supremo Tribunal Federal. Então está faltando vagas, não é? Inclusive agora com essa história de prender gente aí graúda, realmente vai começar a faltar vagas nos presídios no Brasil, que não são nem presídio, quase nenhum presídio no Brasil é considerado modelo para países no exterior, né? A questão dos direitos humanos, por exemplo, vem sempre lembrando, sempre cobrando das autoridades brasileiras essa questão que é a condição do presídio, e a gente sabe que no Brasil, quanto mais pobre o cara for, pior o presídio para ele, não é? Infelizmente, isso vem acontecendo, mas o Supremo Tribunal tomou essa medida e a gente vai ter que acompanhar e aguardar o desenrolar dessa questão. Relação Supremo Tribunal Federal e ministro Gilmar Mendes. Sugestão de leitura: relatório aponta violência policial e superlotação em presídios no Brasil. E continuando o top, vamos à solução do desafio da semana passada, não é? E para você que não sabe qual é a questão, ela está aí na sua telinha, faça aí a sua leitura e espero aqui que você tenha escolhido a alternativa C, não é? A alternativa C de Corinthians, claro. Então, questão que já vem aí 2 semanas para cá, a ocupação das escolas técnicas, não é? Que agora estão sendo desocupadas, tudo isso para exigir não só uma merenda, o retorno de uma merenda melhor, mas cobrar aqui da Assembleia Legislativa a confecção de uma CPI. Afinal de contas, é sabido que houve sim aí desvio de verba, há uma corrupção já longa nesse governo, que é o governo do PSDB aqui de Geraldo Alckmin, que prejudica não só
a questão da merenda, mas também desvia dinheiro público. Então, tem aí essa ocupação, é importante que você depois ou já vem acompanhando, porque, claro, fique esperto, porque isso é questão de prova de atualidades, tá ok? Então, alternativa C de certo. E vamos agora ao desafio dessa semana. O Oriente Médio é uma das mais tensas regiões do mundo contemporâneo. Nele, interesses econômicos, sobretudo os ligados ao petróleo, se juntam a divergências políticas e animosidades religiosas para fazer daquela área um foco permanente de conflitos. O país que, na atualidade, se tornou símbolo de tragédia humanitária, representada por milhares de imigrantes que buscam abrigo na Europa e que sofre os males de uma guerra civil, a ação de grupos insurgentes e a violência do terrorismo é a: letra A, Síria; B, Turquia; C, Palestina; D, Arábia Saudita; ou E, Jordânia. E assim fechamos esse Top Atualidades, que foi de 10 a 16 de maio, esperando que tenha e que seja útil para você, prometendo voltar segunda-feira e, como sempre, eu cobrando aqui de você aí. Mantenha o foco. Até mais.